Quando nós falamos em dor, nós podemos pensar assim: eu preciso, para captar a dor, né, se eu tiver aqui uma potencial lesão tecidual, no caso um prego perfurando o pé, então temos aqui uma lesão tecidual. Para captar esse estímulo é necessário um receptor de dor específico. E o receptor de dor é conhecido como nociceptor, de nocivo, né? Um estímulo nocivo, o receptor de um estímulo nocivo, nociceptor. Quando esse nociceptor é ativado, ocorre a transdução de sinal. O que é a transdução de sinal? Estou trocando um sinal mecânico de dor, que é uma agressão tecidual, em potencial de ação, isso é transdução. Esse potencial de ação vai caminhar pelo nervo. No caso, como é membro inferior aqui, o exemplo, vai caminhar pelos nervos do plexo lombosacral e essa informação vai entrar na minha medula espinal. Vai entrar na minha medula espinal. Quando essa informação chega na minha medula espinal, ela chega para fazer sinapse com um outro neurônio. Esse neurônio, sofrendo o seu potencial de ação, vai mandar a informação em direção ao tálamo, que não está exemplificado aqui. Vai para o tálamo. E do tálamo, a informação sobe para o córtex cerebral, onde eu vou ter a consciência e a interpretação desse estímulo doloroso. Desta forma, antes de descrever uma via, nós precisamos entender que essas vias têm componentes sistemáticos. Por exemplo, ela é composta desde a lesão tecidual até chegar ao córtex por uma cadeia de 3 neurônios. O neurônio chamado de primeira ordem, e esse neurônio de primeira ordem é o neurônio que está no gânglio espinal, nosso neurônio de primeira ordem. É ele, né, por estar no gânglio espinal, é esse neurônio que está relacionado com o receptor. Nós temos o neurônio de segunda ordem, e o neurônio de segunda ordem está localizado no corno posterior da medula. Corno posterior da medula. O nosso neurônio de terceira ordem se localiza no tálamo. Quer dizer que do receptor que capta a lesão até o meu córtex cerebral, uma cadeia de 3 neurônios fazendo essa ligação. Vamos ver detalhes de cada um para entender a configuração anatômica dessa dor, da transmissão dessa dor. Nosso primeiro neurônio, ele está no trajeto periférico da dor. Nosso primeiro neurônio, o neurônio de primeira ordem chamado, é um neurônio pseudo-unipolar. O neurônio pseudo-unipolar é uma forma específica do neurônio, onde nós temos o corpo do neurônio e desse corpo parte um prolongamento, que é chamado de prolongamento periférico. Esse prolongamento periférico vai chegar nos receptores, lá na pele, e um outro prolongamento que é o prolongamento central. E esse prolongamento central vai entrar no sistema nervoso central, vai penetrar o sistema nervoso central, lá na medula, e vai fazer sinapse com o neurônio de segunda ordem da via. Então, entre o primeiro neurônio e o segundo, eu tenho uma sinapse. Onde fica esse neurônio de primeira ordem? Qual que é a localização dele? No gânglio sensitivo do nervo espinal. Eu vou falar só gânglio, que vai dar certo para essa aula. Então aqui o modelinho da medula. Essa dilatação é o gânglio sensitivo do nervo espinal e ela está cheio de corpos de neurônios pseudo-unipolares. Eu vou exemplificar um. Então vamos pensar que temos um neurônio aqui, pseudo-unipolar. O seu prolongamento periférico vai caminhar pelo nervo em direção aos receptores na superfície do corpo, na pele. E o seu prolongamento central vai entrar pelas radículas posteriores e vai fazer sinapse com o neurônio 2, o neurônio de segunda ordem, que aqui eu já reconheço o H medular. Essa parte do H medular
que eu estou deixando em negrito, é o corno posterior. Então, meu neurônio de primeira ordem fará sinapse com o neurônio de segunda ordem. Esse é um ponto importante, pseudonipolar. Uma outra coisa é que os receptores são receptores que podem ser ativados por estímulos diferentes. Os receptores de dor são chamados de receptores de potencial transitório, o TRP, e é uma família muito grande de TRPs. Alguns TRPs, eles vão abrir canais de sódio e cálcio mediante a estímulos mecânicos. Então são TRPs mecânicos, quando eu tenho um impacto, uma distensão, né, uma pressão muito forte no tecido, esses receptores mudam a sua configuração e geram a abertura dos canais de sódio e cálcio, causando potencial de ação. Potencial de ação transmite informação do primeiro neurônio, do neurônio 1, dessa via, em direção à medula espinal. Eu tenho TRPs que eles vão se alterar de acordo com a temperatura. Desta forma, um calor muito intenso vira dor e um frio muito intenso é percebido como dor pelo corpo. Muita intensidade de calor ou frio, esses TRPs, eles se abrem, né, provoca abertura de canais de sódio e cálcio, potencial de ação e chega lá na minha medula, no meu segundo neurônio, a informação de dor. Eu também tenho os TRPs que vão promover a abertura dos canais de sódio e cálcio, potencial de ação, por meio de mecanismos químicos, como a bradicinina, pode estimular a histamina, o ATP, potássio, substância P, diversos mediadores químicos podem estimular esses receptores, provocando potencial de ação, e essa informação caminha pelo primeiro neurônio em direção ao segundo neurônio. Outra informação importante na condução periférica ainda é o tipo de axônio. Nós sabemos que axônios largos conduzem mais rápido do que axônios finos. Axônios que têm bainha de mielina conduzem mais rápido do que axônios que são amielínicos. Então, por exemplo, essa fibra que é uma fibra bem larga, um axônio bem largo, com uma bainha de mielina bem espessa, é uma fibra chamada A-alfa. É uma fibra que conduz a informação a 120 metros por segundo. Aqui eu tenho uma fibra A-beta, é uma fibra um pouquinho mais fina, com a bainha de mielina mais fina. Vai conduzir a informação a 75 metros por segundo. Aqui eu tenho uma fibra A-delta. Fibra A-delta é uma fibra mais fina, com bainha de mielina bem fininha. Ela vai conduzir a 30 metros por segundo. E essa fibra mielínica, a mielínica do tipo C, ela conduz a informação 2 metros por segundo. Uma fibra extremamente lenta. E aqui eu posso falar de tipos de informações, né? A propriocepção usa esse tipo de fibra. O tato usa a fibra beta. A dor aguda usa a fibra delta. E a C, a dor lenta, a dor crônica, a coceira, usa esse tipo de fibra. Quer dizer que o meu nervo, que está aqui exemplificado, o nervo, ele é constituído por diversos axônios, né, diversos axônios reunidos em fascículos. Esses axônios são de diversos tipos, são axônios do tipo A alfa, A beta, A delta e C misturados, né?